Nosso tema do trabalho de literatura que eu e o Arthur vamos apresentar é sobre o futurismo. O futurismo, se eu me lembro bem, foi um movimento artístico que surgiu no ano de 1909, no dia 20 de fevereiro. Surgiu a partir da publicação do Manifesto Futurista do poeta Filippo Marinetti. O futurismo caracterizava-se pelo rompimento da cultura e a arte passadas, incentivando o abandono dessas práticas, além de também celebrar o progresso e a tecnologia e exaltarem a violência. Este movimento foi tão violento que ele defendeu principalmente a destruição de museus e cidades antigas. Com muita frequência nas pinturas futuristas, apareciam-se cores vibrantes, formas geométricas, sobreposição de imagens e uma forma que os futuristas chamavam de linhas de força. Uma coisa legal de se dizer sobre o modelo futurismo é o uso que eles faziam desses recursos, que eles pretendiam dar uma ideia de uma certa dinâmica. Ou seja, o objeto em ação. Isso é muito legal falar sobre o futurismo. E daí sobre o futurismo no Brasil, e certas relações que tem, eu vou citar uma delas, que é que no Brasil ele influenciou os principais artistas, como a Anita Malfatti e o Oswaldo de Andrade. Foi ainda no começo do século XX, se não me falha a memória, que viram os primeiros ideais desse movimento que possibilitavam deixar eles copiar o modelo europeu, que o europeu era sempre visto como uma coisa melhor, de maior qualidade, de melhor cultura, principalmente aqui no Brasil. Então, foi no século XX que eles deixaram de copiar os modelos europeus e construíram a própria identidade, renovando os próprios ideais da arte e da cultura brasileira. Isso é uma coisa muito importante para o Brasil, para a cultura, e que constitui a identidade, inclusive, do futurismo de uma certa forma, atualmente aqui no Brasil. E uma outra coisa legal que eu vou falar é sobre o Oswaldo de Andrade, que ele percebeu que o Brasil e toda a sua diversidade cultural, desde as variedades de vários povos diferentes, como de índios e negros, e entre outras coisas, que constituía a própria arte da cultura do Brasil, baseando nisso muitas das obras de artes que ele fez, poemas, textos, entre outras coisas. E também a Semana da Arte Moderna, em 1922, e seus conceitos de desprezo ao passado para criar essa ideia de não verdade, ou seja, de não copiar o objeto, de ter seu próprio objeto. Isso é uma coisa muito legal que eu acho sobre a ideia do futurismo e suas ações aqui no Brasil, entre outras coisas. Agora nós vamos falar de alguns artistas do futurismo italianos, principalmente, que é o... Deixa eu pegar aqui o texto aqui, que eu não me lembro desses de cabeça, desculpa. Giacomo Balla e Umberto Boccioni. O PA vai falar sobre o Giacomo Balla, pode falar. Ele foi um dos expoentes do movimento futurista na Itália. Utilizou técnicas de pontilhado para forjar os principais temas do futurismo, ou seja, o movimento, a dinâmica e a velocidade. E sobre o que eu, Arthur Springs, vou falar é sobre o Umberto Boccioni, que é um pintor italiano do movimento futurista, que é do que a gente está falando, inclusive, obviamente futurista. E ele talvez é o mais célebre futurista italiano. E um pouco da história dele é que em 1901 ele transferiu-se para Roma, juntamente com a sua família. Ele realizou atividades de ilustrador e produtor de cartazes, que com cerca de 20 anos ele conheceu o Giovanni Severini, com quem frequenta a Porta Pinciana, que é um fato importante a ressaltar é que a Porta Pinciana era um dos estúdios do Giacomo Balla. E a gente pretende mostrar algumas imagens desses pintores futuristas. Na verdade, aqui são 4 imagens, se não me falha a memória. Duas de Giacomo Balla, que é essa daqui, Giacomo Balla. Luigi Russo, o solo, aqui. Giacomo Balla de novo. E Umberto Boccioni, aqui. Isso termina a apresentação do nosso trabalho sobre futurismo. Não, antes de terminar, a gente tem mais uma imagem aqui sobre o Umberto Boccioni também, que é essa daqui. E é legal uma das imagens do futurismo, porque eles também eles têm uma ideia de destruir o passado para que se possa construir um futuro. E que eles não necessariamente precisam ver uma coisa boa pro futuro, uma coisa enfeitada.
No entanto, eu gostaria de ressaltar que apesar do futurismo ser uma prática que se desapega do passado, ela também era muito favorável à violência também. Isso precisamos nos lembrar, principalmente. Como, por exemplo, a ideia que ele citou das instruções dos museus para que empreguem uma coisa nova, verdadeira. E isso é uma coisa muito interessante do futurismo, sobre se ressaltar. E agora ele vai ressaltar mais algumas outras coisas e depois eu também. Vamos lá. Bom, como o Arthur mencionou, isso é importante. O futurismo também foi responsável pela destruição de várias cidades antigas e museus de arte e foi muito a favor da e defendia essa violência porque, como eu já expliquei antes, o futurismo cortava todas as conexões com o passado. Ele queria sempre destruir o passado, deixando ele lá, sendo sempre a favor do futuro, olhando para frente, a favor da velocidade, da dinâmica, da vida, da cultura, coisas desse gênero. E da expressão pela arte, da própria imaginação do autor. Por exemplo, com muitas das imagens que a gente mostrou, tipo, não necessariamente precisa ter uma única imagem, uma única forma. Aquilo ali pode ser o que tu quiser, o que tu pensar, entende? Ele não prega uma ideia de objetividade, uma clareza. Pode ser o que tu quiser, imagine, pense. Prega uma ideia que tu deve imaginar como a imagem é, como foi criada e de que forma tu pode olhar para ela. E é sobre isso que é a nossa apresentação sobre o futurismo, minha e do Pedro Augusto.